Bom, Vasco e Palmeiras, a venda para o jogo de quinta-feira provavelmente deve começar na segunda-feira. O jogo que vai acontecer às 7h30. Deixa eu ver aqui certinho para não errar. Vasco e Palmeiras, deixa eu ver aqui a hora certinha. Vamos lá, Sete e Campeonato meia, Flávio. Brasileiro, 7h30. 7h30 na próxima quinta-feira, dia 12, Vasco e Palmeiras, as vendas começando provavelmente na segunda-feira. E algo que assusta demais, a gente sempre que faz aí o retrospecto, o Palmeiras bate no Vasco em termos de confronto, né? O Palmeiras tem mais 33 vitórias do que o Vasco. O Vasco tem 22 vitórias, o Palmeiras tem 55. É impressionante. Mas existem outros números ainda mais impressionantes e assustadores. O Vasco, com mando de campo, tem menos vitórias que o Palmeiras. O Palmeiras, mesmo jogando no mando do Vasco, tem 22 vitórias, o Vasco tem 15. Tudo bem que a gente jogou lá em Brasília, mas a grande maioria não foi. Então o Palmeiras tem 22 vitórias contra 15 do Vasco, com mando do Vasco. E algo que é dose para mamute, tá? Desde 2017, o Vasco não vence o Palmeiras. 2017. Portanto, 9 anos. Há 9 anos o Vasco não ganha. São 14 jogos, são 4 empates e são 10 derrotas. 10 derrotas em 14 jogos. Você sabe qual foi a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras? Bota aí no chat que eu quero ver se vocês são bons. Vasco e Palmeiras, a última vitória foi fora de casa. Não foi em casa. Foi fora de casa. Palmeiras perdeu para o Vasco e acabou caindo. Em 2015, no dia 8 de novembro, o Vasco venceu por 2-0. Gols de Rafael Silva e de Nenê. Os 2 gols do Vasco, o Vasco venceu por 2-0 o Palmeiras. Só que no Rio de Janeiro, caros amigos, irmãos vascaínos, a última vitória do Vasco sobre o Palmeiras, que vergonha, cara, que vergonha, velho. A última vitória do Vasco sobre o Palmeiras jogando em casa foi no longínquo 12 de setembro de 2012. 12! Aí, ó. O Vasco venceu por 3-1 e o Palmeiras estava numa draga brigando para não cair. Vocês verem como é que o tempo passou. Vamos lá, 2012. São 8 e 6, 14 anos a última vitória do Vasco jogando em seus domínios. Em seus domínios. O Vasco ganhou de 3-1, gols de Juninho Pernambucano, que ainda jogava, de Tenório, que ainda jogava, e de Nilton Paulada. 3-1. O gol do Palmeiras foi desse rapaz aí, o Hernan Barcos. O Vasco não ganha do Palmeiras em seus domínios, Maracanã, São Januário. Anotem, 12 de setembro de 2012. É inacreditável isso, cara. É inacreditável. Mas, agora, pelo menos, a gente tem um treinador, né? E é um treinador que vai ganhar um dinheirinho, caso seja campeão, e a direção acordou isso, notícia dada inclusive pelo companheiro Vene Casagrande, que eu confirmei. Se o Renato for campeão brasileiro, 3 milhões de reais na continha. Se for campeão da Copa do Brasil, passou ali pertinho no dia 21 de dezembro, 2 milhões e meio para o Renatão. E se for campeão da Sul-Americana, 1,5 milhão. E hoje eu falei com uma pessoa do Vasco e disse, pô, tá confirmado isso? E essa pessoa me disse, pô, a gente paga com o maior prazer isso aí. Vamos pagar com o maior prazer essa grana, se eles conseguirem. Enfim, 3 milhões pelo brasileiro, 2,5 milhões Copa do Brasil, 1,5 milhão pela Sul-Americana. É um dinheiro bem bacana. E como última informação, eu quero falar de Cláudio Spinelli. O Spinelli tem tido um aproveitamento ruim nos treinamentos, tá? Tem, assim, deixado o pessoal meio assim, preocupado. Ele não tem treinado bem, tem tido dificuldade ali no início de adaptação, mas é dos jogadores novos que o Vasco tem, aquele que se espera mais que o Renato possa ajudá-lo, potencializá-lo, como um 9 verdadeiro.
jogar ali como um 9 para fazer os gols do Vasco. Ele no treino não tem treinado bem, meio que dando uma quebrada nos treinos, sabe? Ele não é técnico, ele não tem essa qualidade toda, porém, há uma expectativa muito grande. Isso eu ouvi de uma pessoa hoje, já tinha ouvido, até no Maracanã domingo, me comentaram isso, pô, o Spinelli tá quebrando nos treinos geral, mas também há uma expectativa muito grande que o argentino possa melhorar com a chegada de Renato Portaluppi. Renato gosta desse tipo de jogador raçudo, esse jogador afim, esse jogador forte. Não sei, Igor, não sei se o He-Man perdeu a força. Acho que não, cara. Acho que tá ali no início, acho que tá ali, né, tentando fazer a coisa melhor. Tem a questão da adaptação também, como o próprio Marino Inestrosa, jogadores que chegam e têm uma dificuldade, às vezes, no início. O Andrés, por exemplo, não sentiu essa dificuldade. Talvez o Cuiabano, por ter jogado aqui, também não vá sentir. O Brenner está sentindo um pouco, enfim, é um jogador brasileiro que está acostumado também com a língua, também acostumado com o dia a dia e pode ser que pegue no breu em breve, mas os gringos geralmente têm um pouquinho mais de dificuldade. Spinelli e o Inestrosa, principalmente. O Rojas ainda um pouquinho tímido, mas mostrando mais, mas a informação que eu tenho é sobre o Spinelli, que não está treinando como se esperava, mas há uma expectativa muito grande de que o Renato potencialize esse jogador, que ele seja um jogador muito, mas muito útil na sequência. E aí, meu parceiro? Gostou desse corte? Então se liga nesses aqui que eu tenho certeza que você também vai se amarrar. O like eu sei que você já deixou. Então agora se inscreve aqui no canal AV+, que é o canal oficial de cortes da plataforma Atenção Vascaínos.